Tomem E aí, vergonha pessoal, na vamos cara e levar um coloquem papo no aqui? seu país toda a Vocês força de viram um vontade que vídeo vocês polêmico, colocam né, no país da dos moça nos outros. Estados Unidos sendo presa, né, fazendo aquele escândalo todo devido às irregularidades de imigração, a qual ela, o marido, a família estavam passando, e o ICE chegou para prender. O que eu tenho a dizer para esse povo todo, brasileiro, porto-riquenho, mexicano e outras etnias que se encontram, né, nos Estados Unidos, é o seguinte: em breve, o Trump ele vai começar a ver uma possibilidade de regularização para esses imigrantes. Por quê? Porque americano não gosta de lavar vaso de banheiro, americano não é de lavar a banheira da casa dele, americano não gosta de limpar a casa, não gosta de cortar grama, limpar a piscina, raspar a neve, porque quando vai nevar lá nos Estados Unidos e depois que neva lá, o que que acontece? As portas das casas nem se abrem. A madrugada para amanhã é um sofrimento a qual muitos brasileiros, porto-riquenhos, mexicanos trabalham incessantemente para que você saia de dentro da sua casa. Falo uma coisa para vocês: isso não vai perdurar por muito tempo, porque quando os Estados Unidos olhar e ver toda a sua economia no chão, eles vão lembrar dessa atitude de colocar 70% dos imigrantes para fora. Agora tem uma outra coisa aqui que eu gostaria de falar sobre Portugal. Eu vi um vídeo de Portugal, a qual as imagens eram desesperadoras. Portugueses com megafones colocando os brasileiros para fora. Gente, um absurdo isso. Mas perante as imagens, Portugal, um país tranquilo, onde os portugueses tinham uma vida tranquila, hoje se encontram em situações desesperadoras, desempregados, sem dinheiro para poder alimentar suas famílias, por essa invasão, né, de outros países dentro de Portugal, de outras pessoas de outros países. Mas tem um detalhe nessa história toda, que muitas pessoas que estão sendo colocadas para fora de Portugal estão esquecendo. Porque na realidade foi uma putaria de Portugal fazer isso, principalmente com os brasileiros, né? Portugal, há uns anos atrás, estava com a sua economia quebrada. Ela estava tão quebrada, a economia de Portugal, que Portugal começou a fazer várias propagandas, várias entrevistas de chefes de Estado, dando abertura para que esses brasileiros fossem para o país deles. E depois que Portugal levantou a sua economia, prosperou financeiramente, regularizou a economia do seu país, hoje estão colocando os brasileiros para fora. Isso foi uma lição que os brasileiros deveriam aprender, né? Que quando alguns países estiverem economicamente quebrados e começarem a fazer convite para os brasileiros irem para lá, vocês tomem uma vergonha na cara e não vão. Deixem o país afundar. Ai, mas eu vou para a Europa. Vai. Além de você fazer um trabalho escravo em Portugal por ser o menor salário, um dos menores salários da Europa, você hoje está passando por esse constrangimento, tanto os turistas de não poderem entrar, né, para turistar e somente com convite de trabalho para eles poderem ter um controle de imigração, quanto também quando eles estiverem quebrados com a economia deles, pedindo pelo amor de Deus, que foi o que aconteceu, para que os brasileiros fossem para Portugal. Tomaram, papudo? O brasileiro que é dito que não gosta de trabalhar, né? Que é bunda mole, que é preguiçoso,
foi o que levantou a economia de Portugal para hoje eles estarem fazendo isso. Agora, já se tratando de Estados Unidos, americano, vocês sabem que é um povo preguiçoso. Americano é um povo frio, é um povo que não tem muito, muito assim, como é que eu vou explicar? Eu não estou generalizando não, tá, gente? Mas eles não têm a mesma reciprocidade que o brasileiro tem quando você chega no país deles. Eles até pegarem confiança com você para poder se sentirem à vontade, demora bastante. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vamos ver até quando os Estados Unidos vai conseguir se manter de pé sem a mão de obra dos imigrantes. Porque, na realidade, eles falam que são a grande potência do mundo. Concordo. Mas eles esquecem que essa potência não foi criada sozinha e muito menos somente com o povo deles. Então, quando chamarem para ir para seus países para poder aumentar a economia crescer, vocês lembrem desse fato. Principalmente quem foi para Portugal pagar de otário quando a economia deles estava quebrada. Valeu? Fica a dica.